Gostaria de saudar nesse momento meus confrades que me acompanham nesta formação, também vocês educadores, membros da diretoria das nossas paróquias e nossas obras sociais e educacionais, também membros, né, de outros que fazem parte da nossa história, do nosso carisma. Falo aqui de Ponta Grossa, da Casa do Menor, também da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Eu sei que nesse mês de abril, mês da Páscoa, celebramos sim a ressurreição de Jesus, mas também foi um mês bastante difícil para nós. Enfrentamos aí, como nós acompanhamos, a enfermidade do nosso ex-diretor, o Padre João da Costa Holanda, meu padrinho de ordenação, e que, né, veio a falecer também. E nós, claro que também faço memória dele e todo o trabalho dedicado à nossa congregação, especialmente à nossa província. Foram 40 anos que ele esteve dentro da nossa congregação e bebeu muito das fontes dos nossos fundadores. Também tivemos, né, nesses dias, acompanhamos também a partida do nosso educador Leonardo de Paula, um jovem aos seus 22 anos, apaixonado pela congregação e apaixonado pelo carisma. E é por isso que também nessa formação eu quero lembrar desses dois, sejam meus confrades ou mesmo aqui membros da nossa Casa do Menor, mas tanto os outros que beberam das fontes dos fundadores ao longo desses 220 anos, que agora no dia 2 de maio iremos completar dentro da nossa congregação. Hoje iremos falar um pouquinho sobre a pedagogia Cavanes. Já começamos a nossa formação com o Padre Mário, o primeiro encontro sobre a questão da identidade Cavanes, e esse segundo encontro no mês de abril sobre a pedagogia Cavanes. Gostaria de lembrar a vocês todos, né, que nós estamos celebrando ainda todo o fruto do nosso 9º capítulo provincial. E aqui está o nosso documento final. Aqui temos, como diz, a nossa vida projetada para esses 3 anos. Então, eu gostaria que vocês nunca esquecessem, né? E a partir disso também que a nossa formação está fundamentada nesse documento final. Então, procurem sempre ter em mãos. Quero também dizer que depois, ao receber juntos, vocês terão uma pequena apostila, né? São 6 páginas, que foi feita de forma bem sintética e também terá no final algumas questões a ser respondidas também em grupo, tá? Então, que essa formação nos ajude também a beber a fonte dos fundadores. Então, agradeço a vossa presença e vamos realmente partir para o nosso momento da nossa formação sobre a pedagogia Cavanes. Como falamos, damos início agora a esse momento de formação. Triênio da Educação Cavanes 2022-2024 é fruto do nosso 9º capítulo provincial, e nesse ano tivemos a alegria de nos encontrarmos como carisma e apostolado e fazer essa formação, beber nas fontes dos fundadores. Por isso, desejamos que esse ano seja para todos o empenho de trabalharmos à luz do triênio da educação, especialmente 2022, dando enfoque às obras mais educacionais. 2023, daremos enfoque aos nossos seminários e paróquias. 2024, daremos enfoque às obras sociais. Então, por isso, cada um na sua realidade procure valorizar esse período. Sim, esse ano 2022, talvez eu não trabalhe diretamente nas obras educacionais, mas isso não impede que eu possa também estar realmente trabalhando na minha realidade. Isso é uma forma de organização. Por isso, só para a gente poder junto colocar. Quanto à questão da pedagogia Cavanes, esse é o tema da nossa formação. Muitas vezes escutamos falar da pedagogia Cavanes. O que isso significaria para nós, né? Diretamente a pedagogia Cavanes, que é o tema deste dia. Como se compreende uma pedagogia? Entendemos um conjunto de estratégias, métodos e técnicas de ensino, com o objetivo de compreender melhor a educação relacionada à administração escolar e à condução de assuntos educacionais em um determinado contexto. Penso que quem trabalha diretamente no campo educacional, uma escola infantil, médio, fundamental, faculdade, lida um pouco mais nessa questão da pedagogia Cavanes e todos os seus métodos e estratégias. Porém, nós que trabalhamos também numa paróquia, numa outra realidade, também entendemos e também, de certa forma, utilizamos a pedagogia,
ou um método pedagógico. Porém, qual é o entendimento da pedagogia Cavanes? Como falando em pedagogia Cavanes, o que nós entendemos? A pedagogia Cavanes compreende a maneira de como os irmãos Cavanes estabeleceram uma relação educativa formativa de seus educandos, com o desejo de suprir as carências de afeto e educação que viviam as crianças, os jovens no século XVII, na cidade de Veneza, da Itália. Então, é claro que tivemos a sua origem lá no final do século XVII e ela veio se formando. Então, foi essa relação que os fundadores deram início e depois foi levada em frente e que aos poucos foi criado esta pedagogia Cavanes. Mas como ela se formou e se fortaleceu ao longo da história? Ela foi se definindo ao passar do tempo com o testemunho e trabalho de muitos colaboradores religiosos e leigos, o que podemos dizer que os nossos fundadores nasceram antes do tempo, isto é, suas ideias e propostas pedagógicas eram avançadas demais para a sua época, sendo, no entanto, muito atual para a nossa realidade. Então, a pedagogia Cavanes não é que os nossos fundadores determinaram exatamente o que seria uma pedagogia, mas ela foi se formando com o passar dos tempos, com a colaboração dos nossos religiosos, dos nossos leigos, né? E com certeza, como diz nossos fundadores, nasceram antes do tempo, porque as suas ideias eram avançadas para aquela época e hoje é muito atual para a nossa realidade. Como aplicou o educativo global? Ao estudar, refletir e aprofundar a pedagogia Cavanes, tenhamos sempre em mente que a pedagogia dos fundadores, Padre Antônio e Padre Marcos Cavanes, é fundamentada principalmente na pedagogia de Jesus, o Mestre por excelência, que fala com sabedoria e ensina com amor. Quando humanizamos a educação, estamos atualizando também a pedagogia Cavanes. Então, eu penso que dentro desse contexto da pandemia, né, da campanha da fraternidade do Pacto Global, nossa pedagogia Cavanes é muito atual e muito presente e tem como nós trabalharmos em conjunto. Nós pegamos toda essa contribuição da igreja, da sociedade e aplicamos também na nossa pedagogia. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que o centro também da pedagogia Cavanes está na pessoa de Jesus. Ele é o mestre por excelência. Então, é sempre muito atual para todos os tempos, para todos os momentos, né? Falamos também de método pedagógico Cavanes. Como nossa congregação tem uma espiritualidade própria, também temos uma pedagogia própria. E isso é chamado como método pedagógico Cavanes. E podemos talvez definir isso em 7 tópicos, apresentando de forma a seguir. Primeiro, a pedagogia Cavanes, ela é baseada na educação à paternidade, né? Os educadores Cavanes são chamados a serem mais pais do que mestres dos alunos, portanto, precisam ser firmes, mas amáveis. Esta é um centro da nossa pedagogia. Quanto falamos sobre o exercício da paternidade, da maternidade, exercer-se com isso nas nossas salas de aulas, com os nossos assistidos nas obras sociais, em nossos seminários, em nossa paróquia, mostrando o rosto da paternidade de Deus, primeiramente. Nossa congregação é fundamentada na paternidade divina e, com certeza, nós, Cavanes, também somos chamados a exercer essa paternidade juntos às crianças e os jovens em nossas realidades. A pedagogia Cavanes também é fundamentada na educação integral. Ela visa a centralidade e a totalidade da pessoa, mente e coração. Diziam os padres fundadores, não adianta educar a mente se o coração continuar desviado. Então, toda a preocupação da pedagogia Cavanes é a integralidade, de forma integral, exercer, procurar educar. E realmente em nossas obras, em nossas sociais, educacionais, paróquias, seminários, a preocupação do Cavanes é também educar o coração. E essa é uma grande preocupação. Não adiantaria termos, né, nossos educandos de forma brilhante, com notas excelentes, mas se o coração se continuar desviado. Então, por isso eu digo para vocês que esse é outro aspecto da formação integral da mente e do coração.
Outro aspecto da pedagogia Cavanes é a educação preventiva. Com auxílio da família e da sociedade, a educação Cavanes visa prevenir o aluno dos perigos e armadilhas da vida, vícios, dependências, levar uma vida sem sentido. Por isso que também nossos fundadores, eles tinham uma grande devoção aos anjos da guarda, uma forma de protetores, especialmente da infância, da juventude, dos adolescentes, para poder livrar e prevenir de tantas situações. Sabemos que nossas obras, quantos bem fizeram e fazem, livrando tantos jovens, crianças, adolescentes, e mesmo família, de uma vida difícil, de uma vida, quem sabe, na dependência, na droga, no álcool, enfim. Então, a nossa educação, Cavanes, ela visa a prevenção. Isso é fundamental dentro do nosso trabalho e da nossa missão. Quarto aspecto, a nossa pedagogia, ela é baseada na educação inclusiva. Não há acepção de pessoas, de gênero, de raça, de classe social, de credo, filosofia de vida. Porém, se exige do educando o respeito para com os princípios da instituição e a valorização da educação e da vida. Por isso, na nossa pedagogia, a gente procura sempre incluir. Nossas obras não têm acepção de pessoas, como nós colocamos, não. Todos são chamados a fazer parte das nossas obras. Mesmo nossos educadores, muitos não são católicos, não tem problema, né? Vamos assim dizer, nós incluímos, desde que realmente respeite também os princípios da nossa instituição, né? E também estejam abertos à educação da vida. Então é nesse contexto que sempre a nossa educação ela é inclusiva, jamais exclusiva. Quinto aspecto é fundamental sobre a educação cristã. Sim, a pedagogia Cavanes, independente do credo, a educação Cavanes está fundamentada no Evangelho e na pessoa de Jesus, como já vimos, ele é o mestre por excelência. Nós, de certa forma, dentro também da campanha da fraternidade desse ano, nós vimos sobre a questão das escolas confessionais e não confessionais. Nós, como Cavanes, somos escolas não confessionais. Não é que nós defendemos um credo, vamos assim dizer, uma pedagogia diretamente, uma educação católica em si. Sim, nós somos católicos, mas acima de tudo nós somos cristãos. E a nossa pedagogia é fundamentada no Evangelho e na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o mestre por excelência. Não podemos deixar de valorizar esse aspecto tão importante em nossas obras, nas nossas atividades, no exercício, momento de espiritualidade, momento que nós temos de formação. Então, a educação cristã é a base também da nossa pedagogia Cavanes, e nós não podemos deixar que, por vezes, o Estado, o município, por vezes, acabam determinando o que nós deveríamos fazer em tudo. E esta é a base, é o centro da nossa congregação, que é fundamentada na paternidade divina e temos essa formação cristã. Sexto aspecto, a educação à gratuidade. A gratuidade não se limita ao simples econômico, mas uma atitude de disponibilidade, abertura, solidariedade, espírito de pertença do educador, do educando, que vai além da sala de aula ou de simples cumprir horário, né? Quer dizer, todos nós somos chamados a ser gratuito. Deus nos deu gratuitamente todos os seus dons. E a pedagogia Cavanes trabalha nesse sentido. Quando foi iniciada a congregação, nós sabemos no início, a gratuidade sempre foi a marca da nossa congregação. As autoridades perguntavam, mas como que os Cavanes possam abrir uma escola gratuita para todos, pobres e ricos, independente de qual for a classe? Sim, a gratuidade foi a marca da nossa congregação e ainda o é hoje. Geralmente mesmo, não estamos falando aqui diretamente, às vezes enquanto uma mensalidade, aos educadores que têm que talvez receber um salário, sim, tem que sustentar sua família, tem que viver uma vida digna, sim, mas é muito mais, é se doar, né? Além da sala de aula, em outros momentos, enfim, uma promoção, algo que por vezes, mas também o aluno precisa ser gratuito, e de que forma? Ser grato por aquilo que recebe, saber reconhecer que aquilo que recebe não é apenas uma obrigação,
mas é uma gratidão por aquilo que ele é oferecido. Então, a educação, a gratuidade é um aspecto muito importante dentro da nossa pedagogia Cavani. Sétimo aspecto é a educação à mundialidade. A educação Cavani tende a levar o aluno, o assistido, a uma visão crítica e positiva do mundo. Nossa casa comum, com senso de liberdade, criatividade e responsabilidade para com a vida humana e a conservação do planeta. Papa Francisco sempre nos coloca essa situação, realmente o cuidado da casa comum, cuidado com o planeta que hoje vive uma situação muitas vezes de risco. Nós estamos acompanhando as situações do nosso planeta, a preocupação hoje com a Amazônia, a preocupação hoje com todo o planeta, o sistema solar, poluição, mas na nossa realidade prática, nossa casa, o cuidado com a nossa casa, zelar por aquilo que nós temos, com o lixo, né? Temos hortas, temos pomar, como nós temos casas aqui que procuram também zelar por isso. Então é fundamental ter uma visão crítica do mundo, porque tudo aquilo que Deus fez, ele viu que era bom, e ao mesmo tempo uma visão positiva, não a visão simplesmente crítica, negativa das coisas, não, a visão positiva. Esta é uma dos aspectos da pedagogia Cavani, a educação à mundialidade. Temos também alguns princípios básicos da pedagogia Cavani e que com certeza elas nos orientam para todo o nosso trabalho. A oração, a catequese, o estudo e o jogo. Esses são os princípios básicos da pedagogia Cavani, sobre os quais se desenvolverá todo o processo pedagógico. Sabemos sim, né, a importância da vida de oração para cada um, mas também dentro de toda a estrutura, dentro da nossa congregação, não apenas para nós consagrados religiosos, mas a oração também para com aqueles que fazem parte da nossa vida, respeitando sim a sua religião. A catequese, no início da nossa congregação, vocês vão ver depois também, né, no material que estarei enviando, como procediam a catequese, como era dada, grupos de 8, né? Fazíamos todo um projeto da catequese, tão importante. Então, por isso, a valorização da catequese, o estudo, com certeza, isso é a base, fundamento da nossa congregação, e o jogo como uma forma também de interação, que também veremos a seguir. Então, esses são os princípios básicos, a oração, a catequese, o estudo e o jogo, e cada um procura exercer da sua melhor forma possível na sua realidade que vive. Temos também lugares pedagógicos para o desenvolvimento da pedagogia Cavani. Como nós temos alguns princípios importantes, também temos alguns lugares que é fundamental para o exercício dessa mesma pedagogia. O primeiro é a sala de aula. Segundo os fundadores, a sala de aula é o lugar privilegiado para o desenvolvimento da aprendizagem, na qual o educador e educando se lançam no universo do conhecimento. Sim, a sala de aula é um lugar muito privilegiado. Ali acontece o verdadeiro encontro, onde que o educador, o educando, o aluno, o professor, tem a oportunidade de fazer essa interação, essa convivência, essa troca de conhecimento, construir o conhecimento. Então, a sala de aula é um lugar muito especial. É tão bonito como vemos também na história dos nossos padres religiosos Cavani, que diz que se orgulha de ter dado aula aos 50 anos, 40 anos, 30 anos em sala de aula. A realidade do Brasil seja um pouco diferente da realidade da Itália. Porém, muitos de nós tivemos essa graça. Eu mesmo também, 2 anos, fui professor também de filosofia no Colégio Cavani de Castro. Quanto isso é benéfico para a gente e para aqueles também que a gente possa exercer esse trabalho. Então, a sala de aula é um lugar. Por isso, você, professor que está aí, educador, aproveite bem o espaço de sala de aula para poder fazer junto essa interação. Outro aspecto é o oratório. Em 1806, os padres reduziram a maior sala do Palácio da Mosto em um oratório dedicado a São José de Calazans, que servia para todos os exercícios de piedade dos alunos, a catequese, o teatro, a música, enfim. Então, por isso, esse é um espaço, não é diretamente uma capela,
né? Mas um ambiente, um espaço que você possa exercer a catequese, o teatro, a música, a oração, um oratório. E penso que todas as nossas casas, de maneira especial, existe um lugar, um espaço para isso, para poder facilitar esse momento. As nossas salas de teatros, talvez nas escolas, vamos assim dizer, não temos talvez um espaço, mas nas nossas obras temos sim, nossos seminários, em nossas paróquias, então o lugar, o oratório, que possibilita também esse espaço da aprendizagem. Terceiro, é a biblioteca. Para os Cavanes, a biblioteca é concebida como lugar da pesquisa e do aprofundamento. Nela se procurava manter o silêncio e empenho em pesquisar e se aprofundar nos conteúdos a que se propõe. É bom recordar que também os fundadores, no seu tempo, criaram uma tipografia e eles mesmos fabricavam os livros e materiais pedagógicos para os seus alunos. Então, a biblioteca, hoje nós temos as bibliotecas online. É bom sim a ensinar os alunos também a lidar com isso. Hoje, entrar em tantas outras bibliotecas de várias línguas, de cultura e tal. Porém, ter um espaço, uma biblioteca, cada um de nós temos, talvez hoje não aprofundamos muito, mas tem. E é muito importante também levar eles à pesquisa, levar eles a ler, o hábito da leitura, que é muito importante na vida para quem sonha com uma profissão. Sem a leitura é muito difícil. Então, a biblioteca é um lugar especial também, que os Cavani sempre valorizaram e os nossos fundadores realmente colocaram também essa tipografia. O quarto aspecto, o quarto lugar, é o horto. O elemento pedagógico fundamental que eles utilizavam para alterar a educação da fé era um momento de recreação num espaço chamado de horto. Quando se trata de crianças e de jovens, é preciso organizar harmoniosamente com a espiritualidade e a espontaneidade, a diversão, que na primeira idade é fisiologicamente e moralmente imprescindível. O horto é o lugar da convivência. É ali que você vai conhecer melhor o educando, o aluno, como ele convive, como ele respeita as regras, como ele se relaciona. Por outro lado, também é um lugar específico e importante que o Cavanes deve estar. Não podemos simplesmente liberar nossas crianças e adolescentes, brincam do jeito que quer. Não, as brincadeiras inocentes, está lá presente o educador educando. Sabemos que os nossos fundadores, eles estavam sempre lá no meio, mesmo quando já estavam de idade, cegos, eles queriam estar no meio das crianças e diziam a ele, mas vocês não enxergam eles. Mas eles diziam, as crianças nos enxergam. Isso é um sinal de paternidade e o horto é esse lugar muito especial. Temos alguns elementos fundamentais da pedagogia Cavanes e que nós queremos destacar aqui muito rapidamente. Está fundamentado também no nosso jeito de educar e os princípios pedagógicos da nossa congregação. Por isso aqui, primeiramente, a pedagogia da valorização da pessoa. Sim, o Cavanes, de maneira especial, precisa valorizar a pessoa do aluno, a pessoa do educador, a pessoa do educando, enfim. Isso é fundamental, constitui o elemento principal da nossa pedagogia. O centro deve estar a pessoa, como Jesus diz, né? O sábado foi feito para, né, o homem, não o homem para o sábado. A pessoa deve estar sempre no centro. E essa valorização, como Jesus fez, os Cavanes também precisam sempre colocar essa pedagogia. O segundo aspecto é a pedagogia do coração. Nós sabemos que isso é fundamental. Essa é uma da forma que os Cavanes falam, educar a mente e o coração. E aqui precisa ter essa relação, aonde que o educador procura entrar no coração do educando e ali juntos fazer essa relação. É a atitude do pai, que procura também falar o coração do filho, como também a imagem bíblica, que Deus leva ao deserto e fala ao coração. Você consegue, por vezes, conquistar muito mais, não apenas na mente, nas ideias, mas pelo coração. E a pedagogia Cavanes, ela visa também a pedagogia do coração. Também a pedagogia Cavanes, ela visa a questão de ser ativa e positiva.
Quer dizer o seguinte, dentro do nosso processo de relação, a pedagogia ela precisa ser como informativa, ela tem que ser dinâmica, ela precisa sempre realmente ver o aspecto de ajudar realmente o nosso educando a ter consciência, ele poder realmente realizar os seus projetos, suas pesquisas, de qualquer forma, precisa ser ativa e positiva, sempre propondo algo a ele. O pedagogo Cavanes, ele não apresenta tudo de forma acabada, mas não, ele apresenta de forma ativa e positiva e faz com que também o educando junto possa exercer. Sabemos que a finalidade última da pedagogia Cavanes é a salvação dos jovens, mas não é apenas a salvação da alma, mas a salvação de uma vida, por vezes, como nós vimos, dos seus sonhos, das buscas da sua realidade, enfim. Então, por isso tem que ser ativa e positiva. A pedagogia também, ela é do sacrifício, da humildade e da pobreza. Nós sabemos que o ambiente que viviam os nossos educadores era um ambiente de humildade, simplicidade, da confiança, porque sempre confiaram na providência divina. Não permitiam riqueza e opulência, nem fins lucrativos. Então, o sacrifício, a humildade e a pobreza sempre foram marcas da obra Cavanes, mas sempre um ambiente muito limpo, muito cuidado, muito zeloso. Não tem nada de opulência, mas que seja um ambiente favorável para a educação. Outro aspecto é a pedagogia da conscientização e do projeto. O aluno deve estar ciente, o educador também, de que a escola não é um fim em si mesma, uma obra não é um fim de si mesma, mas é um meio para que se possa chegar à educação, mesmo à elevação espiritual. A escola vai exercer como crença central a sua preparação para a vida. E esta é a forma que o Cavanes utiliza, a da conscientização digna do projeto. Tudo aquilo que nós utilizamos, nossas obras, tudo aquilo é um meio para poder atingir o fim, que é o desenvolvimento pleno do nosso educando, do nosso assistido. A pedagogia Cavani também é a pedagogia do apostolado, da ajuda e da solidariedade. Tá? Isso é algo muito importante. Eu sei que quando nós estamos exercendo, nós também, o nosso trabalho, nós estamos exercendo um apostolado. E aqui em três trinômio, né? No trinômio, a razão, a fé e o amor. Então, como nós estamos realmente exercendo, estamos realmente fazendo um apostolado. A educação é um apostolado. Também educando para a ajuda e para a solidariedade. Essa é uma forma, uma maneira como Cristo, como diz, dar, né? Dar aos jovens o próprio Cristo, dentro do conceito evangélico, é uma forma de um apostolado, uma forma de trabalhar junto à solidariedade, mesmo trabalhando dentro das ciências. Esse é um aspecto muito importante também. Outro aspecto é a pedagogia da confiança e da esperança. O educador Cavani, ciente do seu apostolado, sabe adaptar-se às circunstâncias e aos sinais dos tempos, cultivando a esperança e a confiança nos seus alunos, sem deixar-se seduzir por uma educação com um fim em si mesma. Por isso que também nós, Cavanes, temos esse slogan, sola in Deus force. Só em Deus a nossa esperança, só em Deus a nossa confiança, ajudar também nosso educando a ter confiança e na providência divina, que também é a base da nossa congregação. O outro aspecto é a pedagogia da pesquisa e do exemplo. Primeiramente, nós sabemos que a relação entre educador e educando deve ser uma via de mão dupla. Um precisa deixar-se envolver pelo outro, tá? O educador precisa, né, cativar o educando com seu exemplo, sua paixão, sua alegria, suas ideias, suas emoções, seus valores. E, ao mesmo tempo, também motivá-lo, né, a desenvolver o melhor de si. Mas, acima de tudo, o exemplo do educador ajudará o educando a conseguir tirar o melhor de si e desenvolver-se também no aspecto da pesquisa e de todo o desenvolvimento. Outro aspecto é a pedagogia da regra e da liberdade. Sim, nós sabemos que qualquer ambiente precisa ter as suas regras, precisa realmente ter um ambiente bem organizado, mas também precisa ter um ambiente que a liberdade, que o aluno possa se sentir também livre para poder se desenvolver,
para buscar também a sua autonomia na busca dos seus objetivos, dos métodos para alcançá-los. Então, a regra é muito importante, mas a liberdade do aluno se expressar é muito importante. Nas nossas obras sociais, aí nós sabemos que temos as rodas de conversas, momentos mesmo em nossas escolas, que o aluno possa também se expressar, colocar livremente aquilo que talvez ele traz dentro de si e mais dentro de um sistema que também tem as suas regras. Outro aspecto é a pedagogia da caridade e da gratuidade. Diziam os fundadores, os educadores propõem-se a cumprir a sua missão entre as crianças e jovens, não como mestre, mas como pai, como já vimos. Portanto, cuide das crianças com a maior caridade possível. Não ensine nada que não seja temperado com o sal da piedade. Então, nós somos congregação das escolas de caridade. E nunca devemos esquecer isso, tá? Por outro lado, também essa gratuidade, que ao mesmo tempo é dom de Deus, dar coisas, uma coisa é dar a si mesmo. Então, eu digo para você que esse é outro aspecto. Quinto aspecto é a pedagogia da família. Os nossos fundadores tiveram um ambiente familiar muito propício, muito, religioso, e que exerceram, aonde que eles receberam a educação cristã, também receberam uma formação intelectual muito boa. E é dentro desse ambiente familiar que realmente exerce-se a pedagogia Cavanes. Então, nós devemos valorizar, mesmo que a realidade de nossas crianças e assistir dos nossos jovens sejam bem difícil, nós precisamos valorizar a sua família, o seu ambiente e ajudar também a família a exercer a sua missão, trazendo a família para junto de nós, para que ela participe também do nosso processo pedagógico. Então, a valorização da família como um todo, e lembrando também que nós, Cavanes, somos uma verdadeira família, ou devemos ser, que cada obra, cada escola possa realmente dizer, não, nós somos uma família, mesmo que somos de cultura, raça, visões diferentes, formamos uma família. Último aspecto é a pedagogia da descoberta da vocação. Nós sabemos que o maior bem que nós podemos oferecer à juventude é ajudá-la a descobrir a sua própria vocação. Por isso eu digo para vocês que isso é fundamental, né? O educador Cavanes, a exemplo dos fundadores, sabe ler, escutar as profundezas do coração, aconselhar, orientar, estimular e incentivar na escolha da vocação. Por isso, muitos dos que estão no nosso seminário, às vezes não chegam a ser padre, porém a ser religioso perpétuo, mas aquilo que eles receberam, eles também vão colocar em prática. Então, nossa missão é ajudar a descobrir a sua vocação. Como diz vocação, acertada, futuro feliz. Em nossas obras sociais e educacionais, também devemos ajudar o jovem a descobrir e a seguir a sua vocação. Isso é um dos melhores benefícios que podemos fazer também à juventude. Temos alguns pilares pedagógicos que nós já vimos também, na formação o Padre Mário já havia passado para nós, que também faz parte da educação contemporânea. O primeiro pilar é chamado aprender a conhecer e a pensar. Sim, nós devemos ajudar hoje os nossos educando a aprender a conhecer e a pensar. Vivemos uma realidade sempre muito difícil, onde que parece que o pensar é muito onoroso, a conhecer, a pesquisar. E a gente precisa, com certeza, ajudá-lo também nessa tarefa, nessa missão do conhecimento e do pensamento, que é algo muito importante. Outro aspecto é aprender a fazer. Sim, nós temos o jovem aprendiz, hoje a maioria das nossas casas, procurar também exercer a fazer, isso também é muito importante, né? Da pessoa poder se descobrir e poder fazer, realizar algo. Aprender a fazer é um aspecto muito importante dentro desse nosso processo, dar a capacidade, profissionalizar nossos jovens para essa missão. Porém, outro aspecto muito importante é aprender a conviver. Isso dentro de uma relação, ter realmente a capacidade de saber conviver no seu ambiente de trabalho, ambiente escolar, ambiente familiar, ser pessoas sociáveis, isso é um aspecto muito importante, que nós precisamos realmente ajudar também o jovem a viver essa realidade, o nosso educando, a conviver de forma pacífica, de forma realmente honesta, de forma justa, de ter uma boa convivência. Vivemos um mundo hoje muito individualista, muito egoísta, e precisamos aprender juntos a conviver.
E o último aspecto é aprender a ser. Isto é o fundamental. Enquanto o mundo, a maioria das vezes, prepara os homens para ter, os irmãos Cavanes preocupam-se com a formação integral do homem, isso em vista do corpo e da alma, na sua integridade e no seu ser. Sim, este é o ponto principal da nossa pedagogia também, aprender a ser. E hoje nós vivemos uma realidade difícil porque muitas vezes se valoriza o ter, o prazer, agora o ser, isto é o mais importante, é a educação completa do corpo, da alma, da mente, aprender a ser gente, a ser cidadão, a ser pessoa de bem, e é isso que tem que estar realmente, aqui que está a pedagogia do coração. E para isso, para podermos concluindo, nos perguntamos, e o educador Cavanes? Então nós sabemos que o educador Cavanes, ele precisa também estar preparado para dentro desse ambiente. Não deve ser uma pessoa perfeita, né? Mas também deve ser uma pessoa que está aberta ao conhecimento, a esvaziar-se de si mesmo, sensível a aprender as realidades, né? Tem que ter talvez uma capacidade em abundância dos bens espirituais, naturais, desenvolver o seu trabalho nos alunos, né, que lhe foram confiados, ter uma boa saúde física necessária para poder suportar também o cansaço e o trabalho, né, que exige. Então, por isso se fala que tem que ter uma capacidade intelectual também, uma cultura sólida, enfim, né, do grau, de acordo com o grau do que atua. Sobretudo, né, que seja enamorado da virtude cristã, porque deve falar daquilo que vive no concreto com os alunos no ambiente cristão. Então, não se espera do educador Cavanes que seja como de um super-herói, uma super-heroína, mas que temos que ter as condições básicas necessárias, as virtudes humanas, mas também as virtudes cristãs, para que possa exercer esse trabalho junto em nossas obras. E para concluir, deixo para vocês aqui 3 reflexões, né? Primeira é esta: os fundadores sempre foram apaixonados pela arte de educar, assim como também seus seguidores, religiosos e leigos. Hoje, no momento atual, sinto a mesma paixão pela educação, seja ela escolar, social, catequética, dentro da realidade Cavanes? Pensa um pouquinho, procura responder, talvez pessoalmente, ou mesmo em grupo, essa questão importante. Segundo, após ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a pedagogia Cavanes, o que mais me identifico com ela e o que mais me chamou minha atenção? Procure também ver e também dar a sua resposta. Terceiro, foi afirmado acima que os fundadores nasceram antes do tempo. Como entendemos essa afirmação e onde podemos encontrar sua verdadeira atualidade, onde atuamos no mundo de hoje? Então, eu deixo para vocês essas questões para ser refletida ou pessoalmente em grupo, a partir do material que também vocês receberam em mãos para poder discutir sobre esse tema. Tivemos aqui algumas referências bibliográficas que também está ali presente e que depois também está fundamentado, caso queira dar uma pesquisada aí também. Sendo isso, eu agradeço imensamente a vocês que me acompanharam nesse período, nessa segunda formação. Espero que talvez tenha ajudado. Qualquer coisa, vocês têm esse material que está ali bem resumido em 6 páginas e que possa ajudar vocês também a beber um pouco mais desta fonte sobre a pedagogia Cavanes que nós exercemos dentro do nosso trabalho no Assagir. Eu desejo a vocês um bom trabalho, aproveitem bem esse material e motivam também para as próximas formações que virão. Lembra que a próxima será com o Padre Adriano no mês de maio sobre Maria, tão importantes também na vida. Então fique com Deus, gratidão a todos vocês, um bom trabalho e obrigado por você fazer parte dessa família Cavanes. Eu também, junto com o Conselho, sou responsável pelo Carisma e Apostolado e estaremos aí, qualquer hora também fazendo a visita, né, em nossas obras, em nossas paróquias, faculdade, onde quer que esteja. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo momento.